Com o advogado Rogério Oliveira. Ele participa hoje virtualmente com a gente do seu escritório de advocacia. Já que ele participa do quadro Direitos e Deveres, Rogério hoje vai tocar num ponto bem interessante. Você pai que separou aí da sua esposa, estão separados conjugalmente ou judicialmente, mas vocês têm filhos, o Rogério vai trazer agora 7 deveres, 7 obrigações que os pais têm com os seus filhos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Conrado. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento pela TV Diário do Sertão. Conrado, nosso tema de hoje é um tema interessante porque ele trata da questão familiar, né? Nós estamos vivendo um período de Natal, que é um período em que as pessoas se confraternizam mais, existem as reuniões familiares, as pessoas passam até questionar mais os seus modos de vida, os seus sonhos, as suas esperanças, e eu acho que o tema é fundamental para que algumas pessoas que se encontram nessa situação de separação judicial, como você bem colocou, de separação de fato, e que precisam ter ciência das obrigações enquanto pais, né? Ô Rogério, desses 7 deveres, a gente pensa muito, não, o pai que separou da família, deixou sua esposa, deixou seu filho, a obrigação dele é só a questão da pensão alimentícia. E não é só isso não, tem outros, né? E quais são esses outros deveres que o pai deve ter com o seu filho? E como a mãe, por exemplo, que separou do pai, tem como cobrar esses direitos? São direitos cobrados por uma questão ética e moral ou podem ser cobrados também judicialmente, além da pensão alimentícia? É um ponto bem interessante, Conrado. Veja bem, uma pessoa, ela tem um conjunto de valores, um conjunto de características que são formadas durante a sua vida, né? Desde quando criancinha até atingir a sua maturidade. E a presença do pai, a figura paterna, ela é fundamental para construir a personalidade dessa criança que está em formação. Então, estudos demonstram que a ausência do pai tornam a presença, ou aliás, a característica dessa criança, a personalidade dessa criança, de maneira importantíssima. Então, a ausência de um pai faz com que uma criança ela tenha o seu comportamento durante a vida prejudicado, no sentido de que se torna uma pessoa ansiosa, às vezes uma pessoa violenta, agressiva. Então, é necessária essa presença para exatamente construir junto com a mãe a personalidade dessa criança. Então, quais são essas 7 obrigações que o pai tem para com o seu filho, ou para com a sua filha, para com seus filhos, quando acontece essa separação? A primeira é manter contato com as crianças, manter contato com o seu filho, seja presencialmente, seja ligando por celular, por vídeo ligação, fazendo com que essa criança ela perceba que o pai está presente em sua vida, né? Essa é a primeira obrigação, manter contato. Muitas pessoas acham que aquele contato que acontece a cada 15 dias, quando há a obrigação de uma visita, ou a cada final de mês, ou a cada final de semana, isso é suficiente. Não é suficiente. A criança ela precisa ter essa presença, vamos chamar assim, diária do pai, para que ela se sinta segura. E aí a gente entra na segunda obrigação, que é exatamente estabelecer uma relação de confiança com a criança. Quando você mantém um contato maior, você começa a estabelecer uma relação de confiança. A criança começa a confiar mais no pai, sabe que quando enfrentar algum problema, tiver alguma atividade mais tensa, pode contar com o pai para lhe auxiliar nesses problemas do dia a dia. Então, é fundamental que o pai, além de manter esse contato, estabeleça com essa criança uma relação de confiança. Essa é a segunda obrigação. A terceira obrigação é exatamente uma complementação dessas duas anteriores, que é
participar ativamente da educação dessa criança ou do seu filho. É fundamental que o pai, assim como a mãe, ele faça essas visitas esporádicas à escola para acompanhar, para saber se a criança está se relacionando bem com seus colegas, se existe algum problema de adaptação escolar com professores ou com os coleguinhas da sala de aula. É preciso que ele decida junto com a mãe quais são os parâmetros de educação que vão ser colocados para esse pequeno, a questão da disciplina dos seus filhos. Então, é fundamental, além dessas duas anteriores que eu falei, de manter o contato e estabelecer uma relação de confiança, mas também de participar ativamente da educação dos seus filhos. Dando continuidade em relação a essa questão da educação, a quarta obrigação seria ir a eventos escolares, né? É muito comum que as escolas, durante o ano letivo, elas realizem eventos como gincanas, como jogos escolares, com, às vezes, teatro para a participação dessas crianças. Então, é fundamental que o pai também, assim como a mãe, participe desses eventos escolares. Isso tudo complementa a questão da formação psicológica dessa criança e vai fazer com que o adulto ele seja um adulto mais bem resolvido, um adulto mais confiante, né? A quinta obrigação, Conrado, isso é uma obrigação aí que, além de ser uma obrigação paterna, também não deixa de ser uma obrigação humana, humanitária, que é levar a criança ou levar seu filho ao médico, né? Muitos pais apenas deixam todas essas obrigações na mão das mães e as mães passam por perrengues, por dificuldades e, por consequência, seus filhos também. Então, é a obrigação, sim, do pai estar presente quando a criança adoece, levar essa criança ao médico, acompanhar a consulta, ajudar no tratamento necessário, não só a questão monetária, não, mas sim de cuidados que essa criança precisa para restabelecer a sua saúde, né? E a sexta obrigação é estar presente em datas comemorativas, assim como acontece com o Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversários. Então, é fundamental que o pai participe, porque a criança vai saber que ele faz parte, sim, da sua vida e vai dar força para que essa criança ela se desenvolva de maneira mais qualificada e de maneira a enfrentar o dia a dia de forma mais saudável possível, né? E a última obrigação, Conrado, é a de pagar a pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia, ela é estabelecida, sim, muitas vezes por acordo das partes ou até por uma decisão judicial, e é uma obrigação que os pais devem cumprir sob pena, inclusive, de serem presos por falta de pagamento. Então, essa última é a que os pais têm mais em mente, a grande maioria das pessoas tem em mente, mas é fundamental que o pai participe ativamente da vida dos seus filhos para que a gente tenha, sim, uma qualidade de vida melhor dessas crianças e que no futuro eles sejam cidadãos mais resolvidos.